Você já parou para imaginar o que acontece quando o fluxo sanguíneo para o seu intestino é bloqueado por um coágulo sanguíneo, quando acontece uma trombose no nosso intestino? Quais são os sintomas que você deve ficar atento para poder identificar se isso um dia acontecer com você, já que dor na barriga é um sintoma bem vago e inespecífico, não é verdade? E o tempo entre desconfiar do problema e ser atendido, prestar o socorro, receber auxílio médico é crucial. Hoje o nosso tema vai ser infarto intestinal e como identificar como uma simples dor abdominal, uma dor na barriga, pode ser sinal de uma má circulação grave nos órgãos internos. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação, trombose e embolia, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e receber avisos de tudo que acontece por aqui, não perder nenhum dos próximos vídeos, já clica no gostei e se você quer acessar muitos conteúdos exclusivos e também apoiar o crescimento do nosso canal e os nossos projetos sociais, torne-se um membro assinante categoria Diamante por menos de R$5. E para a criação de todos os nossos vídeos, nós usamos fontes e autores confiáveis que vão estar todos na descrição do vídeo, caso você queira consultar e procurar por mais informações. A trombose intestinal muitas vezes é chamada também de infarto mesentérico, que é uma condição médica grave e acontece quando tem a formação de coágulos sanguíneos dentro da circulação intestinal, nas artérias ou nas veias que irrigam o nosso intestino. E nós temos o intestino delgado, nós temos o intestino grosso, cada um tem a sua vascularização, principalmente pelas artérias mesentéricas, e quando esse coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo, causa danos severos ao nosso intestino, levando a complicações potencialmente fatais, já que não tem como viver sem se alimentar, sem absorver os alimentos pelo intestino. A incidência da trombose intestinal ela é relativamente baixa, mas a gravidade requer atenção imediata, porque muitas vezes nós fazemos esse diagnóstico tardio, já que muitas coisas causam dor na barriga. Ela pode acontecer em qualquer idade, embora seja mais frequente em pessoas idosas, com idade mais avançada, principalmente com fatores de risco. Então, pessoas que já tiveram AVC, infarto, diabéticos, quem tem pressão alta, quem fuma, quem tem história aí de trombose em outras partes do corpo, tudo isso deve aumentar o nosso grau de suspeição. E além disso, muitas condições como fibrilação atrial, coração grande, insuficiência cardíaca, aterosclerose em alguma parte do corpo, tudo isso também aumenta significativamente o risco de uma pessoa desenvolver esse tipo de má circulação, essa trombose mesentérica. A desidratação severa é um dos fatores que mais contribuem para a trombose intestinal, principalmente nas pessoas idosas que tendem a beber menos água, naquelas pessoas com doenças crônicas e que são orientadas também a restringir a quantidade de líquido. A falta de fluidos corporais leva ao espessamento do nosso sangue, que fica mais grosso, aumentando o risco de formar coágulos em locais indesejados, como por exemplo no intestino. A gente não quer um coágulo ali, não é verdade? Uma curiosidade é que a maior incidência de trombose intestinal é entre pessoas que vivem ou que passam longos períodos em altitudes elevadas. Existe um probleminha chamado de policitemia, que é o aumento das células do sangue, que também pode estar relacionado à pressão atmosférica, níveis reduzidos de oxigênio, e tudo isso se soma para um espessamento do sangue, aumentando também a formação de coágulos e de trombose mesentérica. Estudos em regiões montanhosas, como na Cordilheira dos Andes ou na Cordilheira dos Himalaias, envolvendo chilenos e pessoas da Índia, têm documentado muitos casos de trombose intestinal, oferecendo algumas ideias sobre a fisiologia humana em ambientes extremos, como isso pode contribuir para o aumento da trombose intestinal. Falando de sinais e sintomas que você deve ficar alerta, na verdade, a apresentação da doença ela é bem variada. Inclui dor abdominal, geralmente é intensa, súbita, não alivia com analgésicos comuns. Essa dor pode ser acompanhada de náuseas, de vômitos, de diarreia, até mesmo de constipação e inchaço na região da barriga. Em casos mais avançados, a gente acaba tendo até mesmo presença de sangue, tanto nos vômitos quanto também nas fezes, o que já é um indicativo de dano intestinal severo. Quer dizer que a doença já está mais avançada. E o diagnóstico da trombose intestinal vai acabar precisando de exames
Nós não temos como só com o exame físico fazer o diagnóstico com certeza. Primeira coisa para a gente suspeitar é a história clínica. O exame físico, tudo isso, é claro, é essencial para a gente ter um ponto de partida. Os exames de laboratório, como o exame de sangue, né, o hemograma completo, tudo isso vai revelar alguns sinais aí para nós, como alteração, né, nos exames de sangue, mas o diagnóstico definitivo é por exames de imagem. E a angiotomografia computadorizada, que é uma tomografia com contraste, é o exame de escolha. É o principal exame porque ele permite que a gente visualize de forma detalhada todos os vasos sanguíneos, já que o contraste vai preenchendo a circulação, e aí a gente consiga identificar uma falha de enchimento porque tem um coágulo entupindo aquela artéria. Em casos mais avançados ou específicos, outros exames podem ser necessários, como angiografia relacionada à angiorressonância ou arteriografia, mas na verdade são exames mais complexos e pouco usados. A angio-TC costuma ser o exame padrão ouro. E para tratar, já que a gente tem um diagnóstico de trombose intestinal, a gente precisa levar isso como uma urgência médica. Varia muito, claro, de acordo com a localização, a extensão da lesão, mas em casos de gravidade, muitas vezes a cirurgia é necessária para remover o coágulo, restaurar o fluxo sanguíneo ou até mesmo remover o segmento do intestino que já não tem mais viabilidade, aquele segmento de intestino que infartou e morreu. Na trombose intestinal, né, a gente às vezes pode até tratar com anticoagulantes, isso ajuda a dissolver o coágulo, prevenir a formação de outros coágulos, mas casos extremos geralmente são cirúrgicos. Em alguns casos também existem trombólises, outros procedimentos como administrar medicamentos dentro do vaso sanguíneo acometido, com catéter, que chama de trombólise, mas tudo isso é muito complexo e não é amplamente disponível. Com relação a como aquela pessoa vai evoluir, ou seja, o prognóstico, como vai ser, não é, depois do diagnóstico em diante, depende muito dos fatores, como a idade da pessoa, a rapidez que foi feito o diagnóstico e o tratamento, a extensão do infarto intestinal, se foi um segmento curto ou um segmento longo, a presença de outras condições de saúde, como se a pessoa, por exemplo, já tivesse infartado, já tem uma saúde comprometida, tudo isso importa. E se a gente não tratar de forma rápida, a trombose, o infarto mesentérico vai levar a uma perda de segmento intestinal, o que é potencialmente grave, já que aquele segmento de intestino machucado vai furar e cair conteúdo fecal, conteúdo entérico, conteúdo intestinal na barriga. E isso pode levar a infecções graves, que a gente chama de sepse, e também pode ter um desfecho fatal, já que vai cair, né, conteúdo cocô na barriga. E além do tratamento médico, é importante a prevenção para reduzir esse risco de trombose, principalmente em pessoas com fatores de risco. Que eu falei no início do vídeo, essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado, mas de forma geral, um estilo de vida saudável, ter uma alimentação balanceada, se você é constipada crônica, se hidratar bastante, fazer exercícios físicos, já que isso estimula o peristaltismo, que é o movimento intestinal, controlar de forma rigorosa diabetes, pressão alta, abandonar o tabagismo, tudo isso é fundamental para evitar casos de trombose no intestino. Pessoas de alto risco, nós podemos até ponderar remédios profiláticos, preventivos, como anticoagulantes, para evitar a formação, principalmente em pessoas que talvez tenham aí um histórico muito forte, já tiveram tromboses em outra parte do corpo ou tromboses repetidas, mas essa avaliação é caso a caso. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais em artigos científicos, pesquisas que vão explicar um pouco mais sobre o que eu falei aqui, vai estar tudo na descrição do vídeo, mas eu quero também te lembrar que na descrição tem um suplemento poderoso contra a má circulação que eu uso e recomendo. Lá você vai encontrar a combinação da vitamina D3 com a vitamina K2-MK7. A vitamina D3 é fundamental para que o cálcio vá para os nossos ossos e para o nosso dente e não calcifique as nossas artérias. A vitamina K2-MK7 é muito boa para a coagulação do sangue, ou seja, para ele não ficar nem muito grosso, nem muito ralo. Então, vai na descrição. Mas voltando para o nosso tema, que é a trombose mesentérica, a primeira vez que nós tivemos registro dessa doença na história da medicina e da ciência foi no século XIX,
mas o entendimento detalhado sobre essa condição foi posterior com o avanço de técnicas de imagem, principalmente no século XX. O Dr. Ludwig Aschoff é um patologista alemão, foi um dos pioneiros na investigação de condições vasculares intestinais. O Dr. John Barnett, que é um dos principais pesquisadores nos dias de hoje, um gastroenterologista renomado, ele reforça a importância do avanço das técnicas diagnósticas nos últimos anos, especialmente com relação à má circulação, porque antes disso a gente perdia alguns pacientes sem sequer saber o que estava acontecendo. Então a trombose intestinal, nas palavras dele, a trombose mesentérica é uma emergência médica, exige diagnóstico rápido, intervenção imediata para prevenir complicações. Afinal, se a gente tiver lesão no intestino, cai conteúdo fecal no nosso abdômen. Então, fazer angiografia é um exame que revolucionou a nossa capacidade de identificar e tratar essa condição e, com certeza, fazendo esse diagnóstico mais preciso, a gente conseguiu salvar muitas vidas. William Osler, outro pesquisador que é um dos pais da medicina moderna, foi um dos pioneiros a descrever a trombose mesentérica de forma detalhada. No início do século XIX, muitos dos seus manuscritos, das suas observações, na época ainda sem exames complexos e detalhados como nós temos hoje, nos ajudaram a estabelecer uma base de como entender, um caminho para fazer esse diagnóstico, como lidar com aquilo, como fazer um tratamento adequado na medicina contemporânea. Um dos casos mais famosos de trombose intestinal foi de um jovem chamado de Leonard Thompson. Em 1922, ele se tornou a primeira pessoa que foi tratada com insulina para o diabetes tipo 1. Mas, infelizmente, a doença, no Leonard, ele acabou sofrendo posteriormente de trombose no intestino e acabou sendo uma complicação grave e fatal para ele, infelizmente, demonstrando a complexidade de tratar múltiplas condições de saúde graves, juntando a trombose intestinal com diabetes, que na época não era tão controlado. O Winston Churchill, que é o primeiro-ministro britânico que foi importantíssimo durante a Segunda Guerra, também teve muitos problemas de saúde, mas em 1941, durante a Segunda Guerra, Churchill sofreu um episódio severo de dor abdominal que mais tarde, de forma tardia, posterior, foi identificado como uma trombose mesentérica. E, felizmente, ele acabou se recuperando, diferente do Leonard, mas o episódio destaca como muitas doenças acabam nos surpreendendo e essa condição não escolhe, a trombose não escolhe cor, sexo, idade, dinheiro, nada. Até mesmo grandes líderes, como pessoas normais ou qualquer outra, pode acabar tendo esse problema. Tem um episódio curioso que depois do terremoto de São Francisco em 1906 houve um aumento significativo de trombose intestinal entre os sobreviventes dessa tragédia. Muitas condições extremas de desidratação, estresse, lesões físicas durante e após o desastre, tudo isso contribuiu para a alta incidência de trombose intestinal nessa população específica, destacando como eventos catastróficos podem impactar a nossa saúde e como a desidratação, como eu te falei no decorrer do vídeo, ela é importante para essa doença. Então, as taxas de mortalidade da trombose mesentérica, por conta da dor abdominal ser um sintoma inespecífico, podem ser altas. Cerca de 50% e algumas vezes até 90% dos pacientes, dependendo da velocidade com que o diagnóstico e o tratamento são feitos, eles podem evoluir para o óbito, podem ter desfecho fatal. E a mortalidade é muito alta em casos de trombose arterial no intestino. O intestino tem a parte arterial e a parte venosa. A arterial é ainda mais grave e ela acontece principalmente em pessoas acima de 60 anos. Embora ela possa acontecer em qualquer faixa etária, pessoas com mais de 60 anos têm mais tendência à aterosclerose. E não tem uma diferença significativa entre os sexos, homem e mulher, a incidência praticamente é a mesma, mas muitos fatores como doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, tabagismo, fibrilação atrial, aterosclerose, a idade avançada, tudo isso são alertas que nós precisamos ficar sempre vigilantes se uma pessoa com esse perfil evoluir com dor abdominal, por conta da mortalidade dessa doença. Falando do nosso país, no Brasil, a mortalidade é alta também por conta do acesso à saúde. Muitos locais isolados, grande parte das cidades brasileiras são pequenas, não dispõem de tecnologia para o diagnóstico. Estima-se que a mortalidade no país possa chegar a 70%, 80% dos casos
dependendo, claro, né, daquela velocidade que eu te falei entre a pessoa chegar no hospital, fazer o diagnóstico, receber o tratamento. Mas, em resumo, a trombose intestinal no Brasil é uma condição séria, potencialmente fatal, principalmente pelo atraso do diagnóstico. Muitos pacientes ficam tomando Buscopan, dipirona, remédios caseiros e não procuram auxílio. E aí acaba que quando dá chegada no hospital, acaba sendo um desafio resgatar esses pacientes, porque o caso já está um pouco avançado. Isso está intimamente ligado ao país estar em desenvolvimento. Afinal, o Brasil não é um país tão rico assim, com um tomógrafo disponível em qualquer lugar. Mas conscientizar sobre os fatores de risco, melhorar a saúde, fazer campanhas de prevenção, espalhar tecnologias de diagnóstico, tudo isso fortalece iniciativas de saúde pública e isso é essencial para a gente melhorar a realidade no nosso país, no Brasil. A trombose intestinal ela é uma condição médica que exige muita atenção e abordagem com muitos profissionais. O clínico da porta ter a maldade, entre aspas, maldade de desconfiar da doença, quero dizer assim, ter a malícia de pensar em trombose mesentérica, acionar o cirurgião, então compreender de forma detalhada os sinais e os sintomas, juntar tudo isso com exames de imagem precisos, tudo isso é crucial para a gente fazer o diagnóstico precoce, intervir rápido e salvar vidas. E a prevenção deve ser o foco principal, difundir informação de qualidade para a gente poder se prevenir através de mudanças simples do estilo de vida, como por exemplo manter-se hidratado, se exercitar, cuidar da sua alimentação, não fumar. Tudo isso tem um papel vital na redução do risco de mortalidade por essa doença e na promoção, claro, de uma saúde intestinal saudável para a pessoa ter mais longevidade e qualidade de vida. Se no vídeo de hoje a gente conseguiu trazer muita informação de qualidade, melhor até do que uma consulta médica que você já fez por aí, pagou e talvez não foi tão bem atendido ou esclarecido, eu quero que você contribua também com o nosso canal, já que nós apoiamos muitas pessoas que precisam de curativos para úlcera venosa, que são difíceis de cicatrizar, pessoas aguardando em filas de espera para cirurgias de veias entupidas. Se você se tornar um membro agora, por menos de R$5, você não só apoia essa nossa causa social, mas também acessa conteúdos exclusivos de assinantes aqui na nossa área de membros. Se você quiser fazer de forma pontual, tá tudo bem também. Tem uma chave Pix na descrição e um botão aqui embaixo chamado Valeu Demais. Mas antes de sair do vídeo, deixa um comentário, quero saber o seu nome, de onde você fala, quero saber qual a sua sugestão para o próximo vídeo para eu trazer um conteúdo cada vez melhor, quero saber se você já conhecia essa doença, alguém na sua família já teve, algum vizinho, faz então um comentário aí, conversa comigo aqui embaixo, deixa o seu comentário e nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer tipo de doença. Sem saúde a gente não trabalha para ter o nosso sustento, não aproveita, curte a vida com quem nós amamos, então a saúde é o nosso bem mais precioso. Se cuide, se proteja, para isso que a gente está aqui para te ajudar a combater a má circulação da forma certa, cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Até lá!